Elevemos ainda mais os nossos pensamentos ao Divino Mestre Jesus nesse instante, rogando a Ele que essa luz desse ambiente possa nos fortalecer em matéria e espírito, que essas bênçãos, essa harmonia possa chegar em nossos lares, aos amigos, aos familiares. Abençoa, Senhor, o nosso irmão que fará o nosso estudo dessa noite, e que nesse instante, cada um de nós, continuaremos recebendo nesse ambiente as bênçãos trazidas pelos abnegados trabalhadores de Jesus. Que assim seja, graças a Deus. Nós temos um mês do Setembro Amarelo, e esse mês nós fizemos então dedicado a esse trabalho, e na data de hoje nós temos a honra de ter conosco aqui o Nelsandro, um amigo aí do movimento. Recebeu com muito carinho aí o convite que o Paulo César fez a ele para estar aqui conosco. A gente sabe das dificuldades, né, de morar em cidade grande, de atravessar esse trânsito todo aí, mas o Nelsandro sempre que é convidado está aqui conosco. Então não vamos tomar muito tempo para a gente aproveitar o tempo dele aqui, né? Meu irmão, à vontade. Obrigado. Boa noite, meus irmãos. Boa noite, gente. Boa noite mais caloroso, mais fraterno, né? Afinal de contas, eu acho que esse é um momento especial para nós, porque o Centro Espírita, ele é um espaço de convivência, é uma escola, é uma oficina, né? É um lar, é um templo. São várias funções que a Casa Espírita nos oportuniza desfrutarmos delas, e eu tenho certeza que a gente, quando aqui vem, a gente vem com muita alegria, né, amigo? No coração. E certamente é um lugar, acredito que dos lugares que a gente frequente, talvez os lugares que a gente passou hoje, creio que esse seja um dos mais saudáveis, espiritualmente preparado, com muito carinho, para nos receber, para nos acolher. E aqui a gente tem a oportunidade de, além desse convívio fraterno e amoroso que a Casa Espírita nos permite, a gente ter o estudo, né? Contato com o conhecimento espírita. E aí a gente segue aquele princípio do Evangelho de que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, a oportunidade de nós estarmos aqui numa casa espírita, estudando a doutrina espírita, convivendo e aprendendo as lições do amor, eu acho que é uma oportunidade valiosíssima, que todos nós precisamos aproveitar com muito carinho. E o tempo que a gente puder dispensar para a gente estar aqui, eu acho que nunca é demais. Com certeza os benefícios serão inúmeros. Então sejam todos bem-vindos a esta casa, viu, meu amigo? Vou tomar liberdade aqui de falar em nome da casa. Sejam todos bem-vindos, e certamente são muito bem acolhidos no coração da espiritualidade, no nosso coração, e também no coração, naturalmente, do nosso Mestre Jesus. Eu desejo que esta noite seja uma noite especial para todos nós, seja uma noite de conforto, de consolação, que é o caráter que essa doutrina maravilhosa tem, né? Ser o consolador prometido por Jesus. Certamente, muitas vezes a gente vem à casa espírita trazendo as nossas angústias, as nossas inquietações, as nossas dúvidas, as nossas emoções, sentimentos e tantas coisas que muitas vezes a gente traz no nosso íntimo, no nosso coração. E aqui a gente tem a oportunidade de, nesses minutos que a gente passa aqui, de ouvirmos uma palestra, de estarmos num ambiente preparado, né, de forma muito cuidadosa pela espiritualidade para nos receber, de tomarmos um passe, água fluidificada. Gente, isso é muito benefício para nós. Então aqui a gente tem um conjunto de benefícios, e eu acredito que tudo isso conspire para nosso bem-estar, para que a gente saia daqui melhores do que quando a gente aqui chegou. Então a Casa Espírita é isso. Diz Bezerra de Menezes que a Casa Espírita é a universidade da alma. Olha que lindo, né? Nós estamos então matriculados na Universidade da Alma. Chique, né? Universidade da Alma. É bonito de falar, né?
Então é muito bom estarmos juntos, tá? Estou muito feliz de poder estar aqui dando essa pequena contribuição neste dia onde nós vamos falar, né, sobre algo muito sério, um assunto grave, que é o suicídio. Nós estamos aí, como o nosso amigo aqui comentou, no mês de setembro, né, onde tem a campanha nacional, que é chamada Setembro Amarelo, que é a campanha nacional de prevenção do suicídio. E as estatísticas são bastante preocupantes quando a gente fala nesse assunto, nesse tema suicídio, e elas apontam que a cada 45 minutos existe uma morte ou suicídio. E para cada uma dessas mortes existem outras 20 tentativas. E entre jovens, entre 16 e 25 anos, é a segunda causa de morte. Então a gente tem aí uma questão séria, né? Uma questão que nós, que somos espíritas, precisamos falar sobre ela. E com certeza a doutrina espírita tem muito o que oferecer para que a gente possa fazer um trabalho de conscientização, um trabalho verdadeiramente de prevenção, né? Para que a gente consiga diminuir essas estatísticas e que esse assunto, né, seja um assunto que a gente possa conversar abertamente sobre ele e que possa interpretá-lo ou entendê-lo à luz da doutrina espírita, buscando as suas causas, observando as consequências e, mais que isso, procurando fazer um trabalho de prevenção, que a campanha ela tem esse objetivo, ela tem essa finalidade de fazer um trabalho de prevenção ao suicídio. Então, falar desse assunto na casa espírita é de extrema importância. Aliás, eu acho que a doutrina espírita ela é tão rica que ela nos permite falarmos de qualquer assunto referente à vida humana, à vida em sociedade, sob a ótica espírita. É uma riqueza de conhecimento, é uma riqueza de conteúdos que nos ajudam a entendermos toda a dinâmica da vida no mundo de expiação e prova. E a gente sabe que vivermos no mundo de expiação e provas é lidarmos com desafios, com vicissitudes, com dificuldades, muitas vezes com as dores que irão nos visitar. A dinâmica de um mundo de expiação e provas, né? Santo Agostinho, lá no capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, ele chega a comparar a Terra, quando fala lá dos mundos habitados, né? Há muitas moradas na casa do meu pai, ele chega a comparar a Terra a um grande hospital. E também a uma penitenciária. Então isso mostra, né, que o cenário que nós vivemos nele, de um mundo de expiação e provas, é um cenário que vai exigir de nós um esforço para a gente poder entender a dinâmica desse mundo e usarmos de todos os recursos, de todas as possibilidades que tivermos, e a doutrina espírita nos ajuda, nos dá essa base de conhecimento, de orientação, de diretrizes, para que a gente consiga viver bem no mundo tal como é, o mundo nosso, terra, mundo de expiação e provas, e ao longo da nossa encarnação a gente conseguir, né, amigo? A gente conseguir vencer esses obstáculos e promovermos a nossa evolução, né? A evolução moral, essencialmente. Então tem um trabalho para a gente fazer. E aí a gente precisa conversar sobre esses assuntos. Então, assim, a gente vai procurar fazer aqui ao longo da nossa conversa uma interpretação do tema suicídio à luz da doutrina espírita, mais voltado hoje para a questão do autocuidado, porque o tema da palestra é prevenção do suicídio, o autocuidado. E quando se fala de autocuidado, nem sempre nós estamos bem na fita, né? Como diz, né? Às vezes a gente precisa ter essa consciência e essa sensibilidade de percebermos que nós também precisamos de cuidados. Muitas vezes somos muito bons para os outros, né? Atenciosos, solícitos, usamos da compaixão, da misericórdia e tantas outras qualidades, outras virtudes, mas nem sempre agimos da mesma forma conosco mesmos, né?
E aí é importante que a gente converse um pouco sobre esse olhar para si. E o que é o autocuidado, né? É cuidar de si mesmo. Então, a nossa conversa hoje vai ser mais ou menos nessa linha de raciocínio, tá? Vamos lá. Lá no capítulo 17, é um capítulo que eu gosto muito do Evangelho segundo o Espiritismo, cujo título é Sede Perfeitos. Fala sobre, tem um item lá que eu acho muito interessante e eu gostaria até de que vocês pudessem dar uma olhada com calma depois, que diz assim: cuidar do corpo e do espírito. Vocês lembram disso? Está lá no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo. E lá diz que o corpo a gente cuida, a alma a gente ama. São dois verbos interessantes, amar e cuidar, mas os dois estão diretamente relacionados um com o outro, porque quem ama, cuida, né? Mas olha que interessante, né? O corpo a gente cuida, a alma a gente ama. Então o corpo, ele é um templo do espírito. Nós em essência somos espíritos que estamos nesse momento vivendo um processo chamado reencarnação. Reencarnação porque não é a primeira, né? Múltiplas encarnações, e estamos aqui experimentando a vida no mundo físico, em contato com a matéria. O espírito utilizando de uma roupagem física para figurar no mundo material e aqui ter as suas experiências, as suas vivências, os seus aprendizados. Então é um momento muito importante na nossa trajetória evolutiva, porque sabe-se lá quanto tempo ficamos esperando lá no mundo espiritual, na erraticidade, para estarmos aqui hoje desfrutando da bênção da reencarnação. Porque a população no mundo espiritual que circunda aqui o nosso planeta Terra, ela é muito grande, né? Dizem que chega a ser o triplo da população de encarnados. Então imagine, né? Para a gente conseguir uma vaga aqui, né? Certamente nós esperamos um longo tempo. Além de termos esperado um longo tempo, nós fomos contemplados com aquilo que nós aprendemos, que é o planejamento reencarnatório, né? Fomos contemplados com um plano personalizado. Olha que coisa linda. Porque um planejamento reencarnatório é um projeto de vida para o espírito que está vindo para a experiência no mundo físico, para a sua reencarnação. E é um projeto personalizado, é pessoal. Vai contemplar as nossas necessidades individuais de evolução, de reparação dos nossos erros, de reabilitação perante as leis divinas e tantas outras possibilidades que uma reencarnação pode nos oferecer em se tratando de evolução para o espírito. Então a vinda aqui neste mundo é algo muito especial para nós. Pena que nem sempre a gente tem essa consciência e a gente vive de acordo com a grandeza ou a grandiosidade do que é a oportunidade que está nas nossas mãos hoje. Muitas vezes somos, de certa forma, até negligentes, principalmente em se tratando do autocuidado e dos cuidados com esse corpo que nos serve de instrumento nesta caminhada, nesta jornada de crescimento e de evolução. Então, eu acho muito bonito lá no capítulo 17 do Evangelho, quando diz assim para a gente cuidar do corpo, né? Para a gente cuidar do corpo. E cuidar do corpo implica em muitas coisas, principalmente em hábitos de vida, né? E muitas vezes a gente não tem esse cuidado com o corpo. Ao contrário, a gente submete o nosso corpo a certas sobrecargas. E são sobrecargas de toda a ordem, porque muitos dos vícios que nós trazemos arraigados na nossa alma, né, das tendências que nós, enquanto espíritos, carregamos, vão ser processados e manifestados no corpo.
E muitas vezes o corpo, nós colocaremos ele em estado de sofrimento por conta da sobrecarga emocional, da sobrecarga das nossas imperfeições, dos vícios que ainda carregamos na alma. Então é importante a gente fazer essa reflexão, né? E ter esse autoencontro. Joana de Ângeles fala muito nessa questão do autoencontro nas suas obras. Esse olhar para si, se perceber como um ser que transcende, que em essência transcende a matéria, mas que precisa da matéria para a sua evolução. A matéria não é, como muitas vezes a gente pode até chegar a imaginar, o grande obstáculo para o crescimento do espírito, o elemento contaminante da alma, que a gente precisa se destituir dela, se desapegar dela, com toda a rapidez que nós pudermos. Essa é uma visão equivocada. A matéria, ela está entre os 3 elementos gerais do universo, que são Deus, Espírito e matéria. Portanto, nós precisamos tanto dessa matéria. Na condição evolutiva que nós nos encontramos, de estarmos aí matriculados no mundo de expiação e provas, ainda tão distantes do objetivo mais nobre do espírito, que é o seu estado de angelitude ou de puro espírito, esse corpo para nós ele é uma ferramenta muito importante e necessária. Logo nós precisamos fazer as pazes com a matéria, né? E vermos na matéria o nosso grande instrumento de evolução. Porque se nós não tivéssemos essa oportunidade de estarmos aqui agora, vivendo a nossa encarnação, né? Talvez não tivéssemos a oportunidade de experimentarmos um momento especial na nossa caminhada evolutiva. Mas o espírito não evolui no mundo espiritual? Ele precisa vir para cá, encarnar? Evolui, mas é aqui onde a gente tem, vamos dizer assim, a oportunidade de a gente promover essa evolução de uma forma mais direta, passando pelas experiências da vida, né? Vivendo a vida de relação, vivendo todo esse conjunto de situações que são inerentes ao mundo tal como é o nosso, né? E aí a importância desse equilíbrio entre corpo e alma. Corpo e alma. Esse é o grande desafio que a gente tem a trilhar. Isso implica, como eu falei, nos nossos hábitos de vida, né? E o autocuidado, ele é um ato de amor próprio, de autoaceitação, e como isso fortalece a nossa conexão com o mundo espiritual, porque a gente se vê como esse todo, né? Eu sou espírito, perispírito, e tem nesse momento, né, um revestimento chamado carnal, que me permite interagir com a realidade física da qual neste exato momento eu faço parte, tudo isso com a finalidade nobre de me ajudar na minha caminhada evolutiva, né? E aí nem sempre a gente tem os devidos cuidados com esse corpo, não só com o corpo, mas também com a nossa mente, né? E a nossa mente, ela é ela que manifesta a inteligência, que é um atributo do espírito, que reflete essa inteligência do espírito. E nesse conjunto que é viver, que é nós figurarmos nesse mundo, a gente vai tendo vários tipos de interação com essa realidade da qual nós fazemos parte. E como é um mundo de expiação e provas, como eu falei, a gente vai enfrentar as dificuldades, a gente vai ter as vicissitudes, as tribulações, a dor vai nos visitar, né? A rotina no mundo de expiação e provas, ela é uma rotina pesada, é uma rotina de situações que vão nos colocar à prova, muitas outras situações vão nos colocar em processos de expiação, e é um conjunto, e isso é vivermos no mundo de expiação e provas, né? Está errado? Não, não está. A natureza, na verdade, a destinação desse mundo é esta. E a natureza dos espíritos que aqui habitam, segundo Santo Agostinho, repito no capítulo 3 do Evangelho, são espíritos ainda rebeldes às leis de Deus. Então nós temos que tomar certos cuidados, né, para a gente não extrapolar o equilíbrio,
para a gente não sobrecarregar o nosso sistema. E aí eu falo das questões emocionais, das questões mentais, dos vícios, conforme eu falei agora há pouco, que ainda trazemos na nossa alma, de tudo aquilo que vem de nós para o meio onde estamos e que promove essa troca com o meio e os efeitos que isso vai causar em nós. Então, à medida que a gente se esclarece, a gente vai entendendo o porquê que nós estamos aqui, qual é a finalidade desse mundo, como devemos viver aqui na Terra, para onde iremos depois. E a doutrina espírita nos dá toda essa base, nessa condução para uma vida melhor, para a vida futura, onde a gente poderá desfrutar, como consequência de todo esse nosso processo de conscientização, de busca pelo equilíbrio, pela autotransformação, uma vida mais prazerosa, talvez próximo daquilo que a gente imagina como ser felicidade, né? Mas a gente esperar a felicidade aqui nesse mundo enquanto ausência de sofrimento ou de problemas ou de dificuldades, a gente não vai conseguir que isso aconteça aqui. O que vai fazer diferença é a forma como nós lidamos com essas dificuldades. É o que nós fazemos de todas essas possibilidades e oportunidades, ainda que sejam manifestadas na nossa vida através da dor e do sofrimento. Então, muitas vezes, diante do sofrimento, a gente tem certas atitudes, certas posturas, né, que vão nos levar para caminhos perigosos. Lá no Evangelho, quando fala lá no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, que fala do sofrimento, diz que nós podemos ter duas reações diante do sofrimento: de arrependimento ou de revolta. O arrependimento é aquele que tem consciência de que está no mundo de expiação e provas, que entende a finalidade nobre da dor e que age com resignação e procura se melhorar através das oportunidades. O revoltado é aquele, como o próprio nome já diz, que se rebela contra as leis desse mundo, não é? E tenta culpar a um, a outro, às vezes até Deus, pelas dores que vive e pelas dores que passa. Então, a gente precisa ter essa postura de resignação, de compreensão e promovermos a nossa evolução consciente. Porque a evolução consciente é um ato deliberado de você fazer uma escolha por aproveitar todas essas possibilidades e tirar delas todas as lições possíveis e, como consequência disso, a gente ter um processo de crescimento contínuo que nos conduz a esse aprendizado, através das experiências que este mundo nos oferece, por ser um mundo de expiações e provas. Mas muitas vezes a gente se perde nesse turbilhão de coisas, e quando a gente não tem essa base, quando a gente não está devidamente preparado, quando a gente não tem esse esclarecimento, quando a gente não tem essa condução, muitas vezes a gente se perde no meio desse processo, seja numa situação dolorosa, seja numa perda, seja numa privação, seja em situações que acontecem no nosso cotidiano, que diz respeito à nossa vida em família, à nossa vida em sociedade, à nossa vida profissional, seja uma doença. São várias formas que as tribulações e as vicissitudes vão se manifestar na nossa vida. E aí é preciso que a gente saiba como lidar com isso, porque fugir da dor é fugir da própria cura. E muitas vezes o suicídio ele é um ato de fuga da dor. Talvez a pessoa ela já não vê mais opções, não vê mais possibilidades, não vê mais soluções para as dores e para os problemas que vivem. E aí vem a ilusão de que tirar a própria vida, né, se ausentar desse mundo, irá resolver todos os problemas e a pessoa irá se destituir desse sofrimento que muitas vezes não sabe como lidar ou como administrar. E essa é a hora que a doutrina espírita, repito, como eu estou falando desde o começo, ela tem o seu valor nesse processo de conscientização da alma, nesse processo de despertamento das nossas qualidades divinas, nos ensinando a resignação, a paciência, né, e tantas outras virtudes, tantas outras qualidades que caracterizam, lá no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, um homem de bem, que nós devemos nos tornar, né? Então nós vamos seguindo aqui, falando sobre a importância do autocuidado emocional, né? Lidar com emoções é talvez um dos maiores desafios que a gente encontra na vida.
A gente ensinou a escrever, a ler, nós passamos pela educação formal, intelectual, mas nós não fomos preparados e não nos ensinaram a lidar com emoções. E muitas vezes na base desses atos ou dessas escolhas equivocadas do autoextermínio, a gente vê problemas emocionais sérios, graves, que precisam ser cuidados, né? A maior parte deles a gente tem aí como fundo disso a depressão, que é um problema um problema que atinge uma parcela muito grande da nossa população. E talvez até nós que aqui estamos já tenhamos experimentado momentos onde a gente se viu, né, envolvido nessas dificuldades que é a depressão. Então, a questão emocional, ela é fundamental na vida hoje. E é desafiador para nós, porque a gente vive um turbilhão de coisas todos os dias. Um turbilhão de coisas. E nós estamos cada vez mais acelerados, porque a sensação é que o tempo está passando cada vez mais rápido. E que muitas vezes no nosso dia falta hora para a gente fazer tudo aquilo que a gente gostaria. E vivemos essa vida frenética, agitada, correndo de um lado para o outro, e isso vai causando certos distúrbios emocionais. Augusto Cury, que é um autor muito lido, muito conhecido por muita gente, ele fala dessa síndrome da vida moderna, que ele chama de síndrome do pensamento acelerado, né? Que diz que isso rouba energia do nosso córtex cerebral, causa insônia e tantos outras consequências a nível mental e emocional. Então, as pausas na vida, a gente não está conseguindo fazê-las, e elas são muito importantes para nos dar esse equilíbrio. A gente não pode ficar vivendo uma vida corrida e frenética todo o tempo. Nós precisamos cuidar para que essas pausas, elas tenham a capacidade de nos reabastecer. Não só as pausas para cuidar do corpo, mas também as pausas para cuidarmos do espírito. E estarmos aqui nesse momento, eu acho que é uma escolha muito feliz que a gente faz, né? É uma escolha muito feliz. A gente deu uma pausa de 1 hora, 1h30, para a gente vir a uma casa espírita, respirar um pouco, sair desse meio tão agitado e conturbado que nós estamos vivendo, num processo de recolhimento, de introspecção, que favorece a nossa harmonia interior, o nosso equilíbrio emocional, aqui sob o olhar misericordioso da espiritualidade, que nos vê, nos sabe das nossas necessidades e que nos ajuda nas horas mais difíceis. Então é preciso, como diz a música, a gente saber viver, né? Porque se nós não desenvolvermos essa capacidade de aprendermos a viver nesse mundo, nós poderemos ser levados por esse turbilhão de coisas que está acontecendo aí fora. Isso vai trazer consequências a nível mental, emocional, e muitas vezes no afã, nesse calor das emoções, nós podemos tomar decisões erradas e equivocadas, como é a decisão de tirar a própria vida. Então, a partir do momento que a gente tem esse zelo consigo mesmo, e vamos cuidar do nosso aspecto mental, do nosso aspecto emocional e aspecto espiritual, visando o equilíbrio e aprender a lidar com esse contexto, esse cenário de um mundo de expiação e provas, conforme eu disse, que vai nos apresentar dificuldades, tribulações, vicissitudes, a gente vai aos poucos, né, alcançando um equilíbrio. E esse equilíbrio vai depois se reverter em saúde emocional, em saúde mental, que é uma dificuldade que todos nós estamos vivendo hoje, de termos saúde mental. Eu trabalho na área da saúde e eu vejo isso acontecendo todo o tempo. O quanto que as pessoas estão buscando a medicalização, a gente chama de medicalização da vida, né? Buscando o medicamento como forma de aliviar muitas dores que a alma traz em si, né? A gente sabe da importância do valor dos medicamentos, mas é preciso também que a gente entenda a questão numa amplitude maior. E essa amplitude, a doutrina espírita, ela nos oferece essa visão, essa interpretação, né? Então, eu queria aqui só sugerir, a gente está falando de autocuidado, né, como prevenção,
para os desequilíbrios da alma que podem produzir atitudes e escolhas equivocadas, tal como o suicídio e tantas outras atitudes que a gente pode tomar diante do descontrole, diante do sofrimento e diante de momentos onde a gente tem a sensação de que os problemas se tornam maiores do que a nossa capacidade de lidar com eles, né? Então eu queria deixar aqui algumas sugestões de alguns pequenos cuidados que a gente precisa ter com a gente mesmo, visando essa saúde de um modo mais amplo, dentro daquela perspectiva do ser integral, né? Bio, psico, sócio, espiritual, né? O ser como um todo. Então, alimentação e exercícios físicos são dois aspectos muito importantes para o equilíbrio do nosso organismo, né? São dois cuidados importantes e necessários que a gente precisa ter, porque, como diz lá no Evangelho segundo o Espiritismo, cuidar do corpo e do espírito. Então, há várias maneiras de a gente cuidar do corpo e cuidar do espírito dentro desse tema do autocuidado, né? Como uma forma de a gente prevenir as catástrofes, vamos assim dizer, na nossa vida, né? Outra coisa importante é a prática diária da prece e da meditação para a gente acalmar a nossa mente. Eu falei agora há pouco do turbilhão que a gente vive todos os dias, né? O hábito de parar para nós é um desafio. O silêncio para nós muitas vezes nos incomoda. A gente está com muita dificuldade com relação a parar, a dar essas pausas, né? Quem é aqui que tira 20, 30 minutos do dia para fazer essa limpeza interior, né? Através da prece, da meditação, assim como a gente chega em casa depois de um dia de trabalho, suados, cansados, com o nosso corpo impregnado das sujeiras do ambiente, a gente toma aquele banho revigorante, onde a gente sente essa sensação de leveza, limpeza e bem-estar. É preciso que a gente faça esses cuidados também a nível espiritual. E a prece, a meditação, a gente ter esses momentos de pausa, favorecem essa, que eu vou chamar de limpeza interior, né? É aquele momento onde a gente vai dar um tempo, simplesmente dar um tempo. Então, a gente precisa tomar esses cuidados. Outra coisa interessante que a gente pode fazer quando a gente fala de autocuidado é o envolvimento em práticas que tragam alegria e nos façam ter a sensação de propósito na vida. Descobrir coisas que nos alegram, que nos dão um prazer, mas não um prazer momentâneo no sentido da euforia, mas o prazer como um bem-estar na alma, coisas que vão produzir em nós essa sensação de bem-estar lá no nosso íntimo, que vão nos trazer, né, essa calmaria interior, hábitos que a gente pode construir ou que a gente pode mudar, coisas simples talvez que a gente possa fazer no nosso dia a dia, que vão favorecer esse estado de bem-estar mais amplo na alma, tá? A importância do repouso e da renovação respeitando os nossos limites do corpo e da mente. Nem sempre a gente consegue respeitar os limites do nosso corpo. Como falei no começo, muitas vezes a gente coloca ele em estado de sobrecarga, tanto a nível físico como também a nível mental, né? Então, a gente ter esse repouso para que o nosso corpo possa recobrar, né, o seu equilíbrio, se restaurar as suas forças, as suas energias, ele é muito... Vocês estão vendo que tudo isso tem a ver com hábitos? A gente está falando aqui só de hábitos, né? Que a gente precisa cultivar. Então, assim, o desafio para nós hoje, sairmos daqui hoje, é com essa reflexão, desse olhar para si, para a própria vida, essencialmente para os hábitos que nós estamos cultivando no dia a dia. Onde é que nós estamos colocando a nossa energia, a nossa atenção? O que nós estamos gastando, né? A nossa emoção, os nossos pensamentos. Porque nós vivemos nesse processo de automatismo na vida, sendo governados por nossos hábitos. A gente vive basicamente de forma automática. E o nosso cérebro ele é tão interessante que ele nos ajuda nisso. Ele nos ajuda. Porque tem uma parte do cérebro chamado sistema accumbens, se não me engano, que é onde as nossas ações, que são repetidas todo o tempo, elas são automatizadas. E é um mecanismo que o cérebro usa para nos ajudar, para a gente não ter o trabalho de ficar lembrando das coisas. E aí tudo aquilo que a gente vai repetindo ao longo dos nossos dias tende a se automatizar através desse sistema.
e aí cria o hábito, forma o hábito. E é hora de nós fazermos essa autochecagem, no sentido de a gente observar quais são os hábitos que nós estamos cultivando, se nós estamos promovendo saúde ou doença no nosso corpo, na nossa mente, na nossa alma, né? E talvez fazermos aí um processo, né, de autochecagem com a finalidade, com o objetivo de a gente promover algumas mudanças na nossa vida. Porque muitas vezes a gente pensa assim, o suicídio é algo que está muito distante de mim. A gente não sabe, né? Poderão acontecer situações na nossa vida que vão nos consumir tanto emocionalmente, que a gente vai ficar tão enfraquecido e os problemas vão parecer tão grandes diante de nós, que se a gente não tiver esse cuidado, pode ser que aconteça de pelo menos passar um pensamento, né? Ainda que algo distante, uma ideia de que o fim do sofrimento ele só acontecerá, só ocorrerá dessa forma. Então, basicamente, eu acho que assim, o grande desafio nosso aqui nesse mundo que estamos vivendo, lembrando Santo Agostinho, lá no capítulo 3, e a condição evolutiva que trazemos é a gente se fortalecer para lidar com as dificuldades da vida. Porque, como eu falei, esperar felicidade aqui na Terra enquanto ausência de sofrimento, isso não vai acontecer, porque não é a destinação desse mundo. É um mundo de expiação e provas, e nós devemos nos capacitar para isso, para lidarmos com isso, porque isso é o comum na nossa vida. Isso é o que a gente vai encontrar na realidade que nos cerca. E a gente precisa se preparar para essa interação com o mundo que nos cerca. E que isso seja algo positivo para nós. E que isso se reverta em crescimento para nós. Que isso se reverta em evolução para nós. Que isso nos ajude a passarmos por uma existência aqui na Terra e chegarmos lá no final dela e nós termos superado, termos vencido, nos tornarmos verdadeiramente campeões nessa grande luta, nessa grande batalha. Fica parecendo que a Terra é só sofrimento, né? Desse jeito que a gente fala. Mas não é só isso. Mas é preciso que a gente entenda o que é um mundo de expiação e provas, né? O que é um mundo, qual é a destinação desse mundo e como é que é a dinâmica de vida nele. Então a gente precisa lidar bem com essa realidade. E é possível a gente tirar um bom proveito disso, a gente sair daqui fortalecidos, melhores do que quando a gente aqui chegou, utilizando desses mecanismos que a vida nos impõe, muitas vezes da dor e do sofrimento, para a gente poder, né, promover a nossa evolução e a nossa transformação, tá? Então, só caminhando agora já para a finalização da nossa conversa, é muito importante o apoio da comunidade espírita quando a gente fala desse assunto, desse tema suicídio, e quando a gente fala também da questão do autocuidado como uma prevenção ao suicídio, né? A comunidade espírita como um ambiente de apoio, onde a gente pode compartilhar sentimentos, né? Como eu falei no começo, aqui é um lugar onde a gente vem, a gente se abraça, a gente tem essa troca afetiva, a gente convive como irmãos, a gente aprende o amor que Jesus vem nos ensinar, a gente vai tomando consciência do quanto é importante a gente desenvolver esse amor em nós, né? E tudo isso vai fazendo com que a gente se torne melhor todos os dias, vai tirando um pouco desse peso que a gente carrega no coração, desse peso que a gente carrega na mente, de todas essas angústias em função de muitas dores e situações que a gente vive no nosso dia a dia, e vai nos ensinando aos poucos como que a gente faz para a gente poder vencer todas essas batalhas, né? Então, as palestras, os grupos de estudos, encontros que reforçam a importância do autocuidado, a prática da caridade e da fraternidade é um instrumento maravilhosíssimo para a gente poder ficar bem, ter esse bem-estar que eu falei, né? De descobrirmos de termos um senso de propósito na vida, de descobrirmos aquilo que nos faz bem, que nos ajuda a ficar melhores a cada dia. E o papel do Centro Espírita na assistência espiritual e emocional que ele nos oferece, através dos passes, através das orientações, do atendimento fraterno, e tantas outras atividades que a Casa Espírita tem, que nos dão esse apoio, para que a gente consiga lidar bem, né, com o mundo de expiação e provas. Mas eu queria finalizar falando do autocuidado como a expressão do amor a si mesmo e a Deus, né? O autocuidado como um ato de amor a si mesmo, que reflete o respeito à vida concedida por Deus.
Repito, né, a reencarnação é uma bênção e ela precisa ser vivida com toda a sua importância e com todo o seu valor. E nós precisamos ter responsabilidade diante dessa oportunidade que Deus nos deu, buscando todos os meios possíveis para a gente se tornar melhor, principalmente no que diz respeito às nossas imperfeições, aos defeitos que ainda trazemos no ser, não é? E muitas vezes o mau uso do nosso livre-arbítrio através das escolhas equivocadas que vão trazer mais dor e sofrimento para a nossa vida. Então nós precisamos entender esse autocuidado, né, como esse zelo por si mesmo e pela presença de Deus em nós, porque fomos criados à imagem e semelhança do nosso Pai, e Ele nos colocou na condição de co-criadores. Isso não é pouca coisa. Nós somos um projeto divino, e por sermos um projeto divino, nós devemos viver como tal, e manifestarmos todas as nossas qualidades superiores, e aprendermos a assumirmos verdadeiramente a nossa condição de co-criadores nesse mundo, não para destruir, mas para edificar, para transformar, para superarmos as nossas dificuldades e construirmos uma vida saudável a nível mental, a nível emocional e também a nível espiritual. Isso é o autocuidado, né? É o cuidar de si mesmo, é o amar a si mesmo e é o amar a Deus que está dentro de cada um de nós, porque se Ele nos criou, nós trazemos Ele impregnado, né, no nosso ser. Então, por respeito à vida, por respeito a Deus e pela oportunidade de estarmos aqui promovendo o nosso crescimento através das provas e das nossas expiações, eu acho que vale a pena a gente se cuidar. E como consequência, né, também estaremos prevenindo tantos outros males na nossa vida, tal como o suicídio, e ensinando isso também para as pessoas que estão à nossa volta, né? Esclarecendo, conscientizando, mostrando, né, a gravidade desse ato e as suas consequências dolorosas que podem causar ao espírito, que a gente sabe muito bem, porque a doutrina nos fala com clareza com relação a essa questão. Tá bom, meus amigos? Muito obrigado pela oportunidade, meu irmão. Vocês que aqui vieram nesta noite, que Deus abençoe imensamente a cada um. E vamos sair daqui hoje com esse compromisso com a gente mesmo, buscando revermos os nossos hábitos e promovermos as mudanças que forem necessárias para que a gente consiga cuidar um pouco mais da gente mesmo e aproveitarmos melhor a oportunidade que Deus nos deu de estarmos aqui vivendo neste mundo e trilhando o nosso caminho de evolução. Tá bom? Muita paz a todos, que Deus nos abençoe. Nós vamos convidar os médios para a gente começar aqui da frente e alguém também possa vir aqui na água. Agradecemos, Jesus, pela oportunidade dessa noite, pelos esclarecimentos trazidos através do nosso irmão, para o despertar, para muitas vezes pequenas coisas que nós passamos despercebidos. Que possamos lembrar desses ensinamentos na noite de hoje, durante a semana, possamos começar a colocar em prática cada um desses ensinamentos. Rogando ao Divino Mestre Jesus, nesse instante, que através de seus benfeitores espirituais, possam estender as mãos sobre cada um aqui presente, trazendo as energias, as luzes necessárias. Vamos nos sentir mesmo envolvidos numa limpeza, num banho de luz nesse instante. Em seguida, uma nova luz nos fortalecendo, revigorando todo o nosso espírito, nosso corpo físico e espiritual. Vamos sentir essas luzes abastecendo cada um de nós. Vamos procurar visualizar também os nossos lares, deixando que essa energia percorra todos os ambientes, abraçando lá os amigos, os familiares que lá se encontram, nossos ambientes de trabalho, rogando que essa energia continue com cada um. Pedimos, Jesus, pela fluidificação das nossas águas, que seja deixado aqui a medicação necessária para cada um de nós.
Mais uma vez, Jesus, somos gratos pela oportunidade dessa noite, a cada um desses amigos espirituais e a Deus, sobretudo, pela oportunidade. Graças a Deus, que assim seja.